Será que estamos preparados para ouvir a voz de Deus? Se Ele falar conosco, reconhecemos? Se você estava querendo ouvir a voz de Deus, Ele fala com você agora, através desse vídeo. Escute até o final e veja o que Deus fala ao seu coração. Tem dias que parece que estamos sozinhos. Por mais que estejamos cercados por pessoas, essa tal solidão continua com um total silêncio. E dizemos ao Senhor: Deus, fala comigo. Nós, como filhos, precisamos ouvir a voz do nosso Pai Celestial para nos dirigir, nos ensinar, acalmar e nos encorajar. Deus hoje quebra o silêncio. Fique atento à voz do Senhor. Se você está precisando ouvir a voz de Deus, fique atento às suas palavras, que é a fonte de fé, fonte de água viva, suficiente para encher seu coração de paz. Leia, medite e ore a palavra de Deus, pois Deus encherá seu coração com suas verdades. Não tenha medo, estou com você. Deus não está indiferente ao que você tem passado, vivido, enfrentado. Ele te diz para você não temer e confiar nele. Acima de tudo, apesar da circunstância, creia que Deus tem cuidado de você, no mínimo detalhes. Pois é o Senhor que te fortalece e te sustenta dia após dia. Essas palavras são confirmadas através do livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Espere com confiança em Deus. Deus nos responde de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes, a resposta do Senhor é favorável, outras não. Às vezes, Ele diz simplesmente: espere em mim. Isso significa que devemos descansar, confiando no tempo de Deus. Essa palavra se confirma no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Tenha coragem. As decepções, traumas, frustrações, medos na vida podem até ter desanimado você, mas lembre-se, hoje e sempre, que você tem motivos para ter coragem. A confiança de Deus lhe sustentará e destruirá seus temores. Frente aos novos desafios, o Senhor lhe dará coragem e lhe dará bom ânimo. Nunca se esqueça que o Deus dos céus e da terra sempre estará contigo. Seja corajoso. A palavra de Deus fala no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Fique alerta e permaneça firme na fé. Imagino Deus a nos dizer muitas vezes assim: aguente firme, meu filho. O inimigo está sempre pronto a nos atacar, como um leão feroz, querendo nos destruir, nos tentando em nossos pontos mais fracos. Mas Deus sempre nos alerta: vigie e ore. Fique sempre atento e seja forte e corajoso contra qualquer cilada do inimigo. Essas palavras se confirmam no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigie e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
e também no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Deus é quem te fortalece. Quando você pensar que não vai conseguir, que já fez de tudo que estava a seu alcance, lembre-se, Deus é a força que move a sua vida. Ele te fortalece e renova o seu vigor, dando um novo fôlego todas as manhãs. Não desista, você vai passar para o outro lado. Palavra de Deus para você fica no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E se confirma também no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Filho meu, afaste-se do mal. O mal se manifesta de várias maneiras, mas Deus nos orienta a abandonar toda forma do mal. Por vezes é externo como inimigo, pessoas injustas ou costumes que desagradam a Deus, mas quase sempre a maldade procede também do nosso interior. Rancor, inveja, falta de perdão, afaste do que te afasta de Deus. A palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, afaste-se de toda forma de mal. A palavra de Deus também fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas, mas busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Meu filho, clame a mim. Deus fala, mas também quer te ouvir. Por isso, ele nos diz: clame, ore, simplesmente converse comigo, pois estou atento à sua voz, atento ao seu coração sincero. Até suas lágrimas eu consigo interpretar. Ele responde ao nosso clamor e nunca nos deixa sem resposta. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, confirma: clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, então clame a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Venha a mim de todo o coração. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. E o silêncio de Deus? Às vezes parece que Deus não nos responde, mas isso não significa que Ele não se importa com você. Boa parte dessa sensação de insegurança surge da nossa falta de intimidade com Deus. Nosso Deus, Ele é soberano e pode querer se calar em determinada situação, mas é certo que Ele está no nosso lado, apenas em silêncio, nos observando o nosso comportamento. Nessas horas, o mais importante é praticarmos o que já foi ouvido hoje aqui, as palavras do Senhor, e colocarmos essas palavras em prática. É isso que Ele quer de nós. O silêncio de Deus pode ter muitas razões, mas quase sempre funciona para provocar nossa fé. E lembre-se, o silêncio de Deus não dura para sempre. Chega um momento que esse silêncio se acaba e Ele nos responde. Se você está assistindo esse vídeo, creio que Deus está falando com você. Fique firme na presença do Senhor e espere nele. Se essas palavras tocou seu coração, deixe seu like
e compartilhe esse vídeo. Você, ainda que não é inscrito, aproveite para se inscrever. Que Deus continue falando ao seu coração e abençoe sua vida, sua casa e sua família.